quando a gente faz 2.000 vezes duas coisas, a nossa carteira de cliente dentro do escritório, ela cresce. Foram criadas várias situações dentro da Previdência Social que, se o segurado não tiver um advogado para ajudar ele, ele não vai conseguir resolver aquele problema. Como assim dinheiro é energia? Então, automaticamente, quando a gente trabalha com um objetivo, com um propósito, com um senso de justiça, a hora que a gente pisca, o dinheiro ele acaba retornando de uma forma energética. A prosperidade a gente constrói não desistindo dos nossos sonhos. Eu faço 2.000 vezes as ações revisionais de tal produto e cada vez eu fico melhor. E quanto mais eu foco, mais prosperidade eu tenho. Estão, assim, brincando com a vida das pessoas. E a realidade judicial dentro do direito previdenciário tem mudado muito. É uma área cheia de oportunidades, mas os advogados não estão se preparando para isso. Começamos agora mais um Pod 10X, o podcast do Advogado 10X. Aqui você vai ouvir muito sobre como ter prosperidade na sua vida, como ter prosperidade na advocacia. É sobre isso que nós falamos, é sobre isso que nós iremos ouvir hoje das nossas duas convidadas aqui, doutora Lidiane e doutora Monalisa Crepe. Para quem não te conhece, Lidiane, quem é a doutora Lidiane? Cris, eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. E para quem não me conhece, a Lidiane Alves, advogada, é uma sonhadora, é uma pessoa totalmente inconformada e que gosta de estar nesse movimento da prosperidade. E eu acredito muito, e durante esse diálogo vocês vão ver que eu acredito muito, muito mesmo na advocacia. E a doutora Monalisa Crepe, para quem não te conhece, quem é a doutora Monalisa Crepe? Cris, é um prazer estar aqui. Para mim é uma honra compartilhar a minha visão, né, no podcast 10X. Tenho certeza que todos os participantes vão sair motivados com todo o conteúdo que a gente vai compartilhar. A Monalisa Crepe, eu represento o meu nome como senso de justiça. Sou uma advogada do direito bancário, atuo na advocacia contra bancos por conta de um propósito que ao longo do nosso podcast de hoje vou compartilhar com vocês algumas das experiências. Então eu falo muito sobre o senso de justiça, sobre o poder que a advocacia transforma na vida dos nossos clientes, o poder de transformação na vida do próprio advogado e um projeto social que tira famílias do endividamento, sendo muito bem remunerado nesta área. Vamos pegar esse gancho, Monalisa. Como é que o advogado constrói prosperidade? O advogado ele vai construir prosperidade quando ele trabalha com um propósito. Eu falo que dinheiro é energia, né? E a prosperidade, ela reflete, obviamente, no dinheiro. E como assim dinheiro é energia? Quando nós atuamos numa área, eu vou falar a respeito da minha atuação, que é o direito bancário. Quando nós atuamos no direito bancário e a gente tira uma família do endividamento diante das injustiças, dos abusos bancários, isso gera uma energia positiva muito grande, uma onda muito positiva em questão do endividamento. Então, automaticamente, quando a gente trabalha com um objetivo, com um propósito e com um senso de justiça, a hora que a gente pisca, o dinheiro ele acaba retornando de uma forma energética. Então, acho que quando o dinheiro ele entra no meu escritório de advocacia, ele se multiplica diante da estratégia que a gente trabalha, obviamente, com a técnica, mas diante do propósito que a gente tem de tirar as famílias do endividamento. Eu costumo dizer que dinheiro é frequência, né? Existe um autor que eu gosto muito, chama Joe Dispenza. Ele tem um livro que chama Como se tornar sobrenatural. E ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala sobre física quântica. Quando você entra na frequência do dinheiro, aí é uma série de fatores, né? É a questão da forma como você pensa, o ambiente que você frequenta, as pessoas que você coloca ao teu redor. Isso traz um impacto gigantesco na vida da gente. Doutora Lidiane, aliás, né? A doutora Monalisa Crepe trabalha no direito bancário, a doutora Lidiane no direito previdenciário. Né? São duas áreas que se conectam, depois a gente fala bastante sobre isso. Muito. Hoje está se conectando até demais, né? Mas isso é bom. Lidiane, fala uma coisa para mim. Como é que constrói prosperidade na advocacia? Cris, a prosperidade a gente constrói não desistindo dos nossos sonhos e não acreditando naquilo que se fala da advocacia como se a advocacia fosse hoje uma área que não é rentável, uma área que é difícil de você entrar. Eu vou contar um pouquinho de como que eu construí essa prosperidade na minha advocacia. Quando eu me formei,
eu tive muita dificuldade para escolher a área que eu queria atuar, porque eu queria algo a mais. Eu não queria ser aquela advogada trabalhista, aquela advogada criminalista. Eu queria algo que me enchesse os olhos. Então, eu fiz algo que ninguém fazia. Eu trabalhei de graça por muito tempo em diversos escritórios de advocacia. E hoje, até um recado que eu dou para quem está começando. Não é que é trabalhar de graça, é adquirir conhecimento. Eu comecei a ver o que esses grandes escritórios faziam para ter prosperidade no escritório deles, que outros escritórios não estavam fazendo. Enfim, e aí eu me deparei com o direito previdenciário, que foi culpa de uma vizinha minha, que ela foi me procurar, para saber como que ia se aposentar. Vão saber a minha idade. Quando eu estudei, Cris, não tinha direito previdenciário. Eu nunca vi o direito previdenciário na faculdade. Quando ela me procurou querendo se aposentar, eu falei, gente, como que se faz isso? E agora? Ela me explicou, eu fui no INSS, eu falei, já sei pelo menos aonde eu tenho que ir. E eles falaram que eu tinha que procurar um advogado. Eu falei, tudo bem. Ela deixou a documentação, eu fiz uma procuração na minha casa mesmo. No outro dia, eu fui no INSS. Não sabia que eu tinha que ir de madrugada pegar uma fila. Até aí, tudo bem. Me atenderam, 4 horas da tarde, eu fiquei o dia todo lá. Resumindo, o funcionário viu que eu era nova e eu fui muito humilde com ele. Falei para ele, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ele falou assim, olha, esse caso da sua cliente, você vai ter que entrar via judicial e eu tô vendo os advogados com movimento para entrar na Justiça Federal, que funciona mais rápido. Pesquisei Justiça Federal naquela época, vi que era em Belo Horizonte, fiz o protocolo da minha cliente, enfim, ganhamos essa causa. Quando eu ganhei essa causa, eu vi que eu consegui um benefício para aquela pessoa e ela me pagou por aquilo. Eu fiquei super feliz. Falei, gente, além de eu ajudar ela a ter uma renda mensal, eu vou receber por isso? Falei, gente, eu preciso atuar nessa área. E aí eu comecei a estudar. E como que eu comecei a adquirir clientela? Naquela época, Cris, era como? Boca a boca. Ela me indicou para mais 2 pessoas, que me indicaram para mais 4. E assim eu fui construindo o meu escritório. Eu comecei a ser aquela advogada que ia para o INSS às 2 horas da manhã para pegar a fila, para conseguir uma senha, e hoje os advogados reclamam. Aí o meu INSS hoje não está funcionando. Falei, gente, tanta coisa para fazer no escritório, eu vou reclamar do meu INSS não está funcionando. Naquela época, pegar uma senha, eu tinha que ir às 2 da manhã. Vocês estão reclamando disso? Enfim, e foi assim que eu fui construindo a minha carreira. São 2 áreas, assim, de muita demanda, né? A doutora Lidiane no previdenciário, a doutora Mona Lisa Crepe no bancário, né? E eu costumo dizer que, se o advogado quiser hoje, não falta cliente, né, Mona Lisa? Principalmente no direito bancário, né? O direito bancário, eu falo assim, como a gente vai trabalhar o tráfego pago para prospectar o cliente com conteúdo informativo? Vamos lá. Se você pudesse fazer a defesa da atuação do direito bancário para aquele que está nos acompanhando agora, que está buscando uma área para atuar, por que ele deve atuar no direito bancário? O direito bancário, ele tem a oportunidade. Qual é a oportunidade? Quais são os benefícios que eu vejo de forma clara e objetiva a atuação do direito bancário? Primeiro, é um cliente, no meu caso, o meu público é aposentado e pensionista. Então, é um cliente que tem gratuidade. Então, 0 risco. Se você trabalha de forma certa, você tem 0 risco. Por quê? Porque quando ele tem gratuidade, não tem sucumbência recíproca, caso for julgado improcedente. Segundo benefício, vantagem, né? Segunda vantagem de atuar no direito bancário. Um cliente no direito bancário, nós conseguimos trabalhar mais de 10 ações. Porque o banco, o cliente aposentado pensionista, ele é público-alvo do próprio banco. Então, o banco, ele pega o idoso e ele contrata um cartão de crédito RMC, um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal, ele coloca um seguro em conta, uma tarifa em conta. Então, ele é a maior vítima dos bancos porque ele é assediado pelo banco por conta de vários produtos e oportunidade que o banco vê naquele potencial cliente aposentado pensionista. Então, quando nós prospectamos esse cliente através do tráfego pago com o conteúdo informativo, seguindo à risca o provimento 205 da OAB, aquele consumidor, ele não é só uma oportunidade, uma ação. Então, eles são muitas ações e muitas oportunidades. E eu brinco assim, por mais leigo que o advogado seja, por mais que o conhecimento dele seja limitado, não tem como ele perder 100% dessas ações. Então, se ele tiver um conhecimento técnico de 10 ações que ele ajuizar revisional,
ele vai ter 50% de acerto. Não existe 100%, mas existe um índice. Quanto mais preparado, quanto mais tese, mais estratégia ele tiver, maior vai ser o acerto dele. Mas se ele tiver um conhecimento mediano, ele vai ter 50% de chance. Então, você pega um cliente, mais de 10 ações, ele vai ter 50% de chance de vencer. E quem paga esses honorários é o banco. Aí vem a próxima vantagem. O banco não tem que penhorar, o banco ele paga, o banco faz acordo, o banco paga honorário de sucumbência até em acordo. Nós fazemos acordo com 30, 60 dias. Então, o polo passivo da ação bancária, ele tem essa vantagem porque, dependendo da área que atua, depois não consegue receber, não acha nada para penhorar, né? Já o direito bancário não tem isso. Uma outra vantagem de atuar na advocacia contra bancos, além da gratuidade do público, são inúmeros produtos. E tem uma frase que eu gosto muito do Joel J, que ele fala, eu sempre gosto de citar essa frase, sou muito fã, né, do Joel. Ele fala, para ter sucesso, você não pode fazer 2.000 coisas 2 vezes. Isso é ser generalista. Para ter sucesso, você tem que fazer 2.000 vezes 2 coisas. E é por isso que eu gosto de atuar no direito bancário. Eu faço 2.000 vezes as ações revisionais de tal produto. E cada vez eu fico melhor. Então, eu consigo olhar o banco de uma forma mais técnica. E quanto mais eu foco, mais prosperidade eu tenho. Então, isso é possível na advocacia bancária, porque os bancos são bancos múltiplos. Então, tem revisional de veículo, crédito imobiliário, crédito rural, consignado, empréstimo pessoal. Num país que o que mais tem são devedores, né? Exato. E isso não para. E o cliente do direito bancário, ele é um cliente infinito. Assim como a dívida do banco é uma dívida infinita, o cliente do direito bancário, ele também é infinito. Porque assim que a gente consegue fazer um acordo com o banco, ele tem a margem de empréstimo consignado liberada novamente. O que o banco faz? Aborda novamente aquele cliente, contrata um novo Falta educação empréstimo. financeira, né? Então, aquele cliente, o ciclo dele, ele fica na carteira do escritório eternamente, porque ele nunca vai sair do banco. E quanto mais ele está dentro do banco, mais demanda a gente tem. Então, é uma área que tem um giro de um mercado financeiro muito grande. E além da oportunidade, porque quando a gente faz 2.000 vezes 2 coisas, a nossa carteira de cliente dentro do escritório, ela cresce. E aí, depois, o banco ele vem com a outra oportunidade de crescimento dentro do direito bancário, que ele compra a tua carteira de clientes para fazer um acordo. Ah, você tem X processo contra o banco tal. Vamos fazer um acordo em lote? E, geralmente, esses acordos são milionários. Às vezes é $500 mil, às vezes é 1 milhão, porque ele trabalha em lote. Então, isso mostra um negócio dentro da advocacia bancária. O que eu mais gosto do podcast é que vai me dando uma série de ideias e eu saio daqui com as folhas todas anotadas, né? Porque Porque eu tô vendo, tá só anotando. Outro dia eu perguntei pro Joel, falei, Joel, deixa eu só uma curiosidade, né? Você está sempre no podcast com papel, uma caneta, não sei o que lá. Ele falou, cara, você pode ter certeza, não tem negócio melhor no planeta para ter ideia do que podcast. Você vai conversando, as pessoas vão respondendo, você vai tendo ideia, né? Ele falou assim, tanto que falou, olha, eu trabalho para gravar pelo menos 1 ou 2 podcasts por semana, porque isso me gera muitas oportunidades, né? Lidiane, por que o colega que está nos acompanhando deve trabalhar e atuar no direito previdenciário? Aliás, o direito bancário é uma demanda infinita, o previdenciário também é infinito, né? Por que o previdenciário é uma demanda infinita, Cris? Porque todo mundo vai se aposentar um dia. Todo mundo. Não existe uma pessoa, ou a pessoa vai se aposentar, ou ela vai gerar um direito à pensão por morte. Não tem aquele que não vai gerar nenhum benefício. Então, é uma área infinita de oportunidade, mas eu quero fazer uns parênteses. Eu sou uma estudiosa do direito previdenciário, eu sou apaixonada no direito previdenciário e nós estamos vivendo um momento muito complicado. Por quê? Não sei se a Mona Lisa passa por isso também, mas na minha área, hoje se vê que o direito previdenciário é uma área fácil de se ganhar honorários e não é bem assim. Estão, assim, brincando com a vida das pessoas, fazendo os benefícios de qualquer forma, via administrativa, via judicial. E a realidade judicial dentro do direito previdenciário tem mudado muito. Então, o que eu tenho observado? É uma área cheia de oportunidades,
com muitas oportunidades, mas os advogados não estão se preparando para isso, não estão adquirindo conhecimento, não estão estudando a fundo o que é o direito previdenciário. Eu estou nessa jornada há mais de 20 anos. Desde quando eu comecei no direito previdenciário, eu fui vendo essa evolução. Qual é a principal demanda do previdenciário? Hoje... aposentadoria, LOAS? LOAS e benefícios por incapacidade são as principais. Estão na altura. Então, aquele colega que está nos acompanhando agora quer começar no previdenciário, para ele não ter erro, vai no LOAS. Porque tanto LOAS como o auxílio-doença são áreas que vêm rentabilidade mais rápido. Se for um processo bem estruturado, com uma boa estratégia, em 3 meses, 6 meses, no máximo, você está recebendo aqui no horário. Tá? Com uma boa estratégia. E que eu estou te falando dessa evolução. O que aconteceu nessa evolução? O INSS ele é o maior demandante de ações no Brasil. O maior número de ações que tem hoje é contra o INSS. E o que aconteceu? Ao passar dos anos, a Procuradoria vem se especializando. Demora, mas paga, né? Demora, mas paga. A AGU veio se especializando, mas o advogado não. Então, o que tem acontecido? Vários temas, várias teses têm surgido. E o INSS, como vem se preparando muito, a Procuradoria vem se preparando muito, o advogado tem sofrido muito com isso por falta de preparo, por falta de conhecimento. Isso, para quem é preparado, é muito bom. Muito bom. Que a gente ainda consegue salvar essas ações e ainda cobrar mais por isso. Mas, por outro lado, tem pessoas que a gente não consegue salvar ações. Então, é uma área assim, de oportunidade. E a Mona Lisa falou uma coisa muito importante. Conhecimento técnico, Cris. Conhecimento técnico é obrigação do advogado. Se eu sou previdenciarista, eu tenho que ter, sim, conhecimento técnico. Isso é minha obrigação. É o mínimo que eu tenho que conhecer, tenho que ter. Agora, um advogado que se diz previdenciarista, que não faz um curso, não faz uma pós, que não está se atualizando, não participa de um congresso, não participa de um seminário, não está nas redes sociais, ele não pode se dizer que ele é especialista nessa área. Aliás, de tudo que a gente fala aqui, já presume que o estudo do direito bancário, do direito previdenciário, a pessoa tem esse hábito diário, tem que dominar a área que atua. Depois a gente fala sobre marketing, sobre gestão, sobre finanças, a gente fala de um monte de coisa aqui. Mas presume-se que a parte do direito propriamente dito é a condição sine qua non para que ele possa ter uma mentalidade. Não vou falar assim a mentalidade de advogado, né? Porque hoje só a mentalidade de advogado não basta. Não basta. Aliás, qual a mentalidade hoje, Mona Lisa, o colega advogado tem que ter para que ele tenha prosperidade na advocacia? Mentalidade do poder da ambiência, mentalidade que ele não é um advogado, ponto. Ele é um advogado empresário. Uma mentalidade de entender que o escritório dele é uma empresa. Empresa, ele tem que entender de estratégia, planejamento anual. Ele tem que entender do poder da ambiência, das conexões. Eu, por exemplo, eu estive agora em Brasília, nesse final de semana. Fui palestrar lá. E eu tive a oportunidade de me conectar, né, com grandes nomes lá da OAB Nacional. Então, a gente tem que ter uma mentalidade visionária de oportunidade e ser intencional. Obviamente, não interesseiro, mas ser interessante naquele ambiente que a gente está. E eu voltei de lá com uma conexão tão importante para poder levar a advocacia bancária para outras fronteiras, com uma visão estratégica. E eu só tive essa oportunidade depois que eu entrei na ambiência, depois que eu entendi o poder da ambiência e aproveitar a ambiência, né? Estar no ambiente sem ter o olhar estratégico. O ambiente te molda, né? Pro bem ou pro mal, ele te molda, né? Então, assim, essa visão, essa mentalidade de estar nos lugares certos, conectando com as pessoas certas e tendo visão de oportunidade é o que muda o jogo e foi o que mudou o meu jogo. Foi o que me moldou para uma visão, para eu sair de uma advogada, somente uma advogada contra bancos, para uma advogada empresária do direito. E você, doutora Lidiane, qual a mentalidade, na tua experiência, para que o advogado tenha prosperidade hoje? O advogado hoje ele tem que entender que ele é um empresário. Exatamente um empresário. Ele tem que se comportar e agir como empresário. A vida inteira eu me comportei como empresária.
Eu sabia que para você ter um escritório não bastava você abrir uma sala, ter ali um computador, ter uma secretária. Eu já entendia esse jogo, não como eu entendo hoje, porque eu mudei o ambiente que eu estava, porque eu me sentia inconformada com a maneira que as coisas estavam indo. Então, ele tem que ter mentalidade de empresário e entender que ele tem que entender de gestão do escritório, ele tem que entender de gestão financeira, ele tem que entender hoje de gestão de marketing e ele tem que ter uma coisa que a Mona Lisa frisou bastante, ambiência, network, que a maioria acha que, mas eu vou fazer um curso por quê? Porque, às vezes, ali naquele curso, você vai se conectar com uma pessoa que vai te levar para um outro nível. E foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu. A gente vai mudando de nível. Eu vejo que as doutoras estão sempre em ambientes, fazendo conexões, criando novos relacionamentos. Exato. Então, às vezes, você que está assistindo a gente, acha que a tua advocacia está ruim, está parado, mas você não está se mexendo. Tem que estar em movimento. Esse ano, eu coloquei no meu caderno de metas que era um ano de muito movimento. Eu queria fazer muito movimento. E o Cris está aqui para provar que eu estou fazendo isso. Sim. Muito movimento. É um ano de movimento. Porque todo início do ano a gente se pergunta qual que é a palavra para o ano. E esse ano a minha palavra foi movimento. Me movimentar. É o que eu estou fazendo para mudar tudo essa minha realidade de hoje. Porque eu estou sempre em crescimento, sempre em constância. Eu busco o crescimento. Então, o principal que o advogado tem que entender é que ele é empresário. E é uma falha, Cris, quando a gente sai da universidade. Porque a gente não sai com essa mentalidade de entender que o escritório é uma empresa. Todo mundo não sai de lá sem entender isso. Acha que é só abrir a porta do escritório e vamos aguardar o cliente chegar. Não é assim que funciona. O que funciona é, se você tem uma mentalidade de empresário, o seu escritório vai crescer. Independente de quando você vai começar. Aliás, é algo que a gente sempre bate dentro do G10, né, pessoal? Vamos estudar marketing, vamos estudar gestão, vamos estudar vendas, ter essa rotina de visão, deixando bem claro, né? O direito você tem que dominar. Mas você precisa desenvolver novas habilidades. O né? direito é obrigação você dominar. Você tem a obrigação de dominar. Quais habilidades hoje o advogado precisa desenvolver para que ele tenha prosperidade, na tua visão? Olha, hoje, Cris, eu estudo no mínimo 2 horas por dia. No mínimo. E eu tenho essa meta de vida de sempre estar estudando. Hoje eu estudo sobre vários assuntos. O que eu estou focado agora é estudar sobre o TikTok e inteligência artificial. Esse é o meu foco agora. Tá? Então, até o final do ano é o que eu vou estar estudando. Então, ele tem que entender que ele não tem só que estudar só sobre direito, por exemplo, na minha área, só estudar sobre direito previdenciário. Não, ele tem que entender de outras áreas, porque tudo isso vai agregar no seu escritório. E até para você conseguir passar para os seus colaboradores de uma forma clara e objetiva para eles. Eles não vão, gente, quem tem esperança que um colaborador vai estudar profundamente igual você estuda, está perdendo tempo. O que eu faço? Eu passo as ferramentas para os meus colaboradores para eles estudarem, mas eu tenho obrigação de saber mais do que eles. Que eu sento e falo, isso aqui tem que ser feito dessa forma, da maneira que você viu no curso e assim que vai ser no escritório. E aí eles pegam aquela ferramenta e usam. Mas quem tem essa esperança que o colaborador vai saber sempre uma coisa nova e vai te passar, tá sempre perdendo tempo. Então você tá focado em inteligência artificial. E TikTok. E TikTok. Já a gente vai mergulhar no TikTok. Focado em comunicação, né? É porque todo mundo acha que o TikTok é uma rede de dancinha. E o TikTok é uma rede de relacionamento, é uma rede de prospecção de cliente de altíssimo valor, viu? Aliás, Mona Lisa, você usa bem a tua rede, vamos pôr assim, rede social, entre aspas, porque não é mais rede social, né? É uma rede de negócios. Rede de negócios. Mona Lisa cresceu muito o Instagram dela e você se comunica muito por lá, né? Como é que é essa tua rotina, como é que você trabalha essa tua rede social, a tua rede de negócios? Todos os dias, tudo que eu vou fazer, eu penso na estratégia. Teve um dia que foi até engraçado, que olha para você ver o que é a estratégia, né? Como eu vim da zona rural, na roça, teve um dia que eu fui no mercado... Aliás, fazer um parênteses aqui, outro dia eu vi um vídeo dos 2 filhos da Mona Lisa que pareciam um chocolate. Eles brincando no barro, meu Deus, saudade da minha infância. Olhei, tava os dois assim, acho que teu pai tava do lado, os dois tava que era puro barro, só o olho dele que aparecia, né? O olho dos dois que aparecia. Cris, Isso só abre um parênteses. Isso a criançada da cidade não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. E olha que coincidência, nós duas somos advogadas da mesma região, e as duas foram nascidas e criadas na zona rural
Somos filhos de pais agricultores. E olha que coincidência tá as duas aqui hoje no podcast. E olha que não foi combinado, hein? Não, eu não acredito em acasos, tá? Não foi combinado. Analisa, como é que você trabalha a tua rede social? Tudo eu trabalho de forma intencional. Então, eu sei da minha história. Tem que ter storytelling. A história conecta. Então, a partir do momento que eu entendi a importância de contar histórias, eu tenho histórias verdadeiras, profundas, que mexem com o meu emocional e me motivam todos os dias. Eu pego a minha história e eu transformo em mensagem estratégica. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui no mercado, eu comprei aquelas buchas da roça de tomar banho. Aquelas buchas antigas que tem até semente dentro, que tira toda a sujeira. Ah, Né? a turma da cidade não conhece isso. É a famosa bucha vegetal. Se não tomar banho com aquela bucha, não toma banho direito. Aquela sai até a alma, né? Quando esfrega, né? É a bucha vegetal, vendida caríssima no supermercado. E olha como que é o olhar estratégico. Eu fiquei olhando aquela bucha, eu falei assim, cara, essa bucha, ela me fez lembrar da minha infância, de quando eu morava na roça. Eu vou pegar essa bucha e vou levar de forma intencional para meus stories. Eu peguei a bucha e no fundo tem a minha banheira, o meu banheiro, que foi uma conquista muito grande da minha casa, que o direito bancário O contraste. me proporcionou. O contraste. Eu peguei a bucha, tirei uma foto da bucha, que representa o rural, a minha história, a minha infância, e no fundo apareceu o meu banheiro, a minha banheira toda glamurosa. E aí eu fui e levei a mensagem storytelling. E naquela mensagem eu coloquei assim, quem aí se identifica com essa bucha? E olha para você ver que ideia. Eu nunca imaginava que uma bucha fosse gerar tanto engajamento. A minha audiência, eles piraram na bucha. E daí, o que aconteceu? Ela vai criar o prêmio direct. Bucha da semana. E aí, eles começaram a entrar em contato no direct. Aí, eu tenho que pensar de forma estratégica o meu próximo passo. E eu utilizei rapport. E aí, eu fui no direct com a conversa de bucha, de infância, de histórias. Eu me conectei com a minha audiência e no final da conta, aquela bucha me gerou vendas. Me gerou contratos assinados. Vamos lá, para aquele colega que está nos acompanhando aqui. Storytelling, constância, né? Ser autêntica, mensagem estratégica, rapport, conexão, rede de negócios. Né? Como mais trabalhar, Mona Lisa, as redes sociais, as redes de negócios? Dentro da rede social, a pessoa tem que ter a constância e tem que ter a verdade também. Tem que ter a transformação ali. Não adianta nada gerar um conteúdo e na hora de entregar, não entregar uma verdade que realmente vai transformar a vida daquela pessoa que está ali. Então, a estratégia, ela tem que chegar no ponto final, que é o quê? Transformação. Tem que ter verdade no final da comunicação, né? Então, ser autêntico, né? Falar a verdade, né? Ser autêntico, falar a verdade, com certeza. E porque isso gera a transformação, né? A conexão gera a transformação. E eu faço todo dia, eu tenho essa rotina. E eu percebi que eu inspiro a minha audiência. Eu treino todo dia. Então, eu passei a mostrar que eu treino todo dia. Então, eu tenho alunos, mentorados, seguidores que passaram a ter uma vida saudável porque eles se motivaram. Nossa, a Mona Lisa tá lá treinando, eu vou também. Então, tudo é estratégia. As pessoas, tudo que a gente tem que mostrar ali... Cria uma conexão, né? Cria uma conexão. E venda é apenas reflexo disso, né? Os clientes usarem a tua rede social, se tornarem... Aliás, você tem quantos alunos? Tem aluno pra caramba já. Eu tenho 9 mil alunos em 9 países. Então, 9 mil alunos em 9 países. Todos esses, de alguma forma, se conectaram com você pela tua comunicação. E comunicação hoje é uma ferramenta, é uma habilidade... É importantíssimo para o advogado ter resultado, não é? Verdade. E principalmente, depois que eu fiz um curso com o Júlio Pereira, que é da conexão dentro do ecossistema do G10. Então, olha a importância da ambiência. Então, eu percebi que a Mona Lisa não basta ela só saber o direito bancário. Eu tenho que lidar com pessoas todos os dias. E eu percebi que eu estava mais introspectiva, que é a minha personalidade. Então, eu identifiquei que eu precisava melhorar isso. Eu fui buscar ferramentas dentro do contexto. Então, eu fui buscar um curso de PNL. E dentro do curso de PNL, eu aprendi 3 coisas que são muito importantes que eu não estava usando na minha prática jurídica e de relacionamento, que é a comunicação estratégica, que tem pessoas que são mais auditivas,
Pessoas são mais visuais e pessoas são mais sinestésicas. E às vezes, quando eu vou fazer a minha estratégia lá dos stories, se for algo só visual, eu não me conecto com as pessoas sinestésicas e nem as auditivas. Então eu percebi que todo o conteúdo, a partir do momento que eu tive esse conhecimento, depois que a gente tem o conhecimento, não tem como desver. Então, a partir do momento que eu abri a minha lente para esse O novo... paladar não retrocede, né? É. Agora uma pausa de 1 minuto para te fazer um convite. Se você está assistindo esse vídeo, eu sei que você é advogado, sei que você pensa como empresário e sei que você quer ter um crescimento exponencial aí na sua advocacia. E o melhor ambiente para que isso aconteça se chama G10. G10 é o nosso grupo de negócios. O grupo de negócios do Advogado DX, onde você terá muito conhecimento de marketing, gestão, vendas, inteligência artificial, uma mentalidade de empresário e, acima de tudo, terá um network de valor que irá potencializar o seu crescimento exponencial, a prosperidade na sua advocacia. Aqui abaixo tem um formulário. É só você preencher esse formulário, alguém da minha equipe fará contato com você para que você venha se somar ao G10, para que você venha se somar a esse grupo que pensa como empresário e tem crescimento exponencial. Então é só você preencher esse formulário, venha para o G10 e iremos caminhar juntos nos próximos anos. A partir do momento que eu tive esse conhecimento, eu mudei toda a minha comunicação. Então, hoje eu consigo levar minha comunicação para o público visual, auditivo, sinestésico. Eu consigo melhorar a minha entrega como mentora, porque eu tenho alunos que são visuais, auditivos, sinestésicos. Eu consigo fechar mais contratos no meu escritório de advocacia, porque tem clientes que são mais auditivos, visuais, sinestésicos. Eu consigo fechar mais contratos e negócios dentro do meu relacionamento de network, porque eu tenho colegas advogados que eu quero me aproximar, quero trabalhar com ele em questões de negócios, então eu preciso identificar se ele é mais auditivo, visual, sinestésico. Entende como uma pequena ferramenta transforma todos os meus relacionamentos? É visível que você é intencional na sua comunicação para gerar a conexão. Sim, para gerar venda. Porque Sim. no final é venda. E a importância também de servir. Todo relacionamento a gente serve, né? Porque tem pessoas que às vezes colocam preço antes do relacionamento. Exato. E o preço, ele é energia, ele é a última coisa. Quando a gente serve, quando a gente presta um bom serviço, às vezes um bom atendimento para o cliente, sem antecipadamente já dar o preço, a gente ganha muito mais. Aliás, isso também é estratégia. Tem 2 livros que são importantes para vocês que estão nos acompanhando, que vai trazer essa mentalidade, né? Existe um livro de um camarada chamado Adam Grant, chama Dar e Receber. Ele fala que existem 3 tipos de pessoas. E ele fala que tem o doador, tem o trocador e tem aquela pessoa que só suga das outras, né? E o livro, de forma científica, ele prova que aquela pessoa que tem mais resultado na vida é aquele cara que é doador, né? Então, Dar e Receber, do Adam Grant, é um excelente livro. E tem um livro que já tem uns 20 anos publicado, chama Líder Servidor, né? Que é uma sequência do Monge Executivo, que é um livraço, né? Lidiane, você é fera no raio do TikTok aí, né? Tô ficando. E não é dancinha, né? Não é dancinha. Como é que funciona essa parada? A Mona Lisa falou a palavra, é a comunicação. Você tem que saber com quem você está comunicando e o que você quer comunicar. A gente tem aquela crença, Cris, que para você ter audiência no TikTok, você precisa dançar. Quando eu comecei a fazer o estudo sobre rede social, sobre o Instagram e sobre o TikTok, o que eu observei no TikTok? Que tudo que eu publicava lá, eu tinha mais interação. Então, eu comecei a focar no TikTok para entender como que era esse público. E aí eu entendi a ferramenta mais importante dentro da rede social que eu estou atuando agora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Instagram. Como que o cliente quer me ouvir? Porque o cliente, a minha audiência lá, ela não quer que eu chegue para ela e fale assim: olá, eu sou a Lidiane, advogada previdenciarista. Eles não têm tempo para isso. Por quê? Primeiro que você tem que entender que o TikTok é uma rede de rolagem muito rápida. Então, você tem 3... É o dedinho, né? Vai? O dedinho é rápido. Você tem 3 segundos para comunicar a sua mensagem. Quando eu entendi esses 3 segundos, aí eu comecei a bombar no TikTok. Por quê? Porque eu ia direto na dor deles. Eu chegava e falava para eles: você está sendo prejudicado por isso. E dava uma explicação curta, direta, em linguagem simples. Então, linguagem simples. Você não está falando para advogado, você está falando para o público leigo. Isso. Linguagem direta. Direta.
simples, objetiva. Vídeos longos, vídeos curtos? Vídeos curtos. E com legenda, porque eles gostam da legenda. Quando eu entendi esse jogo, em um vídeo eu consegui 45 mil seguidores. Em um vídeo, nós conseguimos trazer para o escritório mais de 80 clientes. É gente, hein? É uma loucura. E aí eu escuto dos colegas, mas esses vídeos não trazem clientes. A gente costuma dizer, aquela advocacia tradicional, ela continua funcionando, das indicações, está tudo bem. Só que existe uma nova advocacia. Existe uma nova advocacia. Então, eu vi na rede social uma maneira de prospectar cliente de uma forma dentro do... Ética. Dentro permitida da pela OAB. Permitida pela OAB. Porque quando o cliente ele se conecta comigo, ele que me chama, eu não chamo ele. Eu não tem um vídeo meu que tá lá assim, entre em contato comigo, mande a sua mensagem aqui. Não existe nenhum vídeo com essa mensagem. A minha única... Nem pode, né? Nem pode. E a única mensagem que eu tenho no meu vídeo é me segue. Em todos os vídeos tem essa mensagem. Que ao final eu falo para a pessoa me seguir. E o que acontece? Quando o cliente ele chega no escritório... Aí tem a minha equipe que atende, eu sempre gosto de ver o histórico daquela conversa. Sempre tá lá. Vi o seu vídeo no TikTok. Comecei a te acompanhar e gostei muito. Tudo que você fala, mas não é um vídeo, entendo. né? É uma sequência, né? É uma sequência. Uma constância. Eles falam assim, tudo que você fala, eu consigo entender. E, diante disso, eu descobri que eu estou sendo lesado pelo INSS. Será que você pode me ajudar? E assim, na maioria dos vídeos, foi assim que eu fui conquistando esse público no TikTok. Aliás, qual é a tua rede social? Lidiane Alves, advogada, tanto no TikTok como no Instagram. E da doutora Mona Lisa? É Mona Lisa com Z, Mona Lisa Crepe. Com K. Mona Lisa Crepe com K. Qual o maior desafio do advogado hoje, Lidiane? O maior desafio do advogado hoje é ter voz. O maior desafio hoje é ter voz. É as pessoas entenderem que você realmente o que você fala é aquilo que você faz. Eu acho que é isso, é a gente ter voz. Como é que ele constrói? Como é que ele consegue essa voz? Então, hoje, um advogado que não está na rede social, ele está esquecido. Isso eu descobri, que o advogado tem que estar na rede social. Se você hoje tem vergonha de estar na rede social, produzindo conteúdo, fazendo stories, o que eu escuto? Eu não gosto que as pessoas ficam vendo a minha vida. Tá, então publica só sobre trabalho, mas vai ser uma rede muito chata. Que é o que eu escuto também. Eu tenho 2 perfis no Instagram. Um para os meus amigos íntimos, para minha família, e outro para o trabalho. Advogado 24 horas por dia. Tá perdendo dinheiro. Tem vídeo, Cris, que no Stories, no Instagram hoje, eu tô conquistando cliente. No Stories. E o que eu fiz agora? Eu comecei a crescer no Instagram, porque eu peguei a estratégia que eu fiz no TikTok e eu trouxe para o Instagram também. E agora tá dando certo. Porque aí eu comecei a entender como que funciona o Instagram para mim atingir esse público que eu quero também. Então, o advogado hoje, ele tem que ter rede social. O advogado hoje tem que entender de marketing. Se ele está esperando só cliente de indicação no escritório, ele não vai sobreviver. Tem pessoas que têm escritório que funciona sem o digital. Eu aconselho ir para o digital, porque o digital é o futuro. Hoje, o meu escritório é 40% presencial e 60% digital. A meta, até o final de 2026, é ele ser 70% digital e 30% presencial. Por que eu mantenho presencial? Por conta da região que eu moro, ainda me obriga a ter um escritório presencial. Se fosse em outro lugar, eu não teria. Mas a internet te possibilita atender clientes em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. Hoje eu tenho cliente... Esses dias eu fiz as contas. Eu tenho cliente em todos os estados. Aliás, hoje, em qualquer lugar do planeta, você consegue colocar um escritório online aqui na Faria Lima com R$50 por dia. Eu falo que o digital, ele me trouxe algo que se não tivesse ele, eu não tinha conseguido. Estudar fora do Brasil. Eu consegui fazer pós-graduação em Portugal. Hoje estou fazendo mestrado em Portugal. E se não fosse o digital, eu não ia conseguir. Por quê? Eu falo que a gente tem que delegar as atividades do escritório, mas não podemos delargar.
E hoje, estou mentorando outros colegas e o que eu observo, qual foi a maior falha deles? O Vamos lá. delargar. Qual é a diferença entre delegar e delargar? Delegar é você passar aquela atividade para a pessoa fazer, mas você sempre está monitorando, vendo se estão fazendo da forma que você passou. Acompanhando. Delargar, você pede para a pessoa fazer e esquece. Aliás, tem um livrinho poderoso, pequenininho, que você lê numa tarde, chama O Poder de Delegar. O advogado precisa ter hábito de ler outras coisas, né? Não só estudar o direito propriamente dito, né? E quem está no G10 é obrigado a ler, né? Ler, publicar bastante. livro. Não é que é obrigado, gente. Entenda assim. É que tanto que o Cris fala pra gente das leituras, que a gente sente o desejo. Eu leio uns 70 livros por ano. A gente sente o desejo, não sente, Mona Lisa? De ler. A gente sente desejo de ler. Eu falei, nossa, mas o Cris fala tanto, eu preciso ler aquele livro. Eu até ontem sugeri um livro, um autor pro Joel, vou mostrar pra você aqui. Ontem eu fui palestrar no evento do Caio, do Joel e do Flávio. E olha, eu sugeri autor pro Joel é algo assim, fora do comum, né? Porque o Joel também lê bastante, né? Mas eu sugeri ontem pro Joel um autor. Eu vou até sugerir pra galera que tá acompanhando aqui. Deixa eu achar o livro, eu já vou sugerir pra vocês também. Mona Lisa, fala uma coisa pra mim. Qual é o maior desafio do advogado hoje? Cris, depois de eu entender a mentalidade dos meus alunos, né? Depois que a gente começa a trabalhar de uma forma mais próxima com as pessoas, eu já acreditei que o maior desafio fosse gestão. Mas gestão você aprende, você terceiriza, você contrata empresas para te ajudar em gestão. Tem uma coisa que eu descobri depois que eu estou nesse universo como mentora e que fez todo sentido tanto para mim quanto para centenas e centenas dos meus alunos, que o maior desafio é a mente do advogado. Porque o resto, tudo você pode delegar, você pode aprender. Mas se o advogado ele não tiver uma mentalidade, ele desiste no primeiro imprevisto, no primeiro contratempo e no primeiro desafio. Exato. Então, o que eu percebi no meio disso tudo? No jurídico, nós temos procedência e improcedência. Isso é fato. Não tem como a gente garantir resultado. E isso amedronta os advogados. Então, tem advogado que ele não sabe lidar com a improcedência. Tem advogado que tem medo do juiz. Tem advogado que tem medo do cliente. Você vai ganhar causas, outras não. Tem dias bons, dias ruins. E se você não tiver uma mentalidade, você tem dificuldade de lidar com o seu time. Você tem dificuldade de lidar numa audiência. Você tem dificuldade de trabalhar um processo. Porque você envolve o sentimento com a razão. E depois que eu entendi o poder disso, eu tive alunos que tiveram crise de burnout dentro da questão jurídica, porque eles não tinham mentalidade para lidar com os conflitos. Então, depois que o aluno consegue, o advogado em si, ele consegue entender que ele que comanda a mente dele, que a partir do momento que ele muda a visão e a mentalidade dele, ele vai mudar os resultados dele, isso muda todo o jogo. Ontem eu sugeri pro Joel um autor, um filósofo russo que eu conheço, que chama Sivirovsky. Né? O Sivirovsky fala, se vira para resolver os problemas todos os dias. Aliás, o livro mais vendido do Sivirovsky, que é Sutil Arte de se Virar Todos os Dias. Né? Esse é um filósofo russo contemporâneo. Né? Aí eu mandei pro Joel, falei, Joel, você já leu o Sivirovsky? Aí tem aquele outro, né? Nem li, nem lerei. Nem li, nem lerei. Esse é o outro também, né? Mas o Sivirovsky é melhor, né? Muito bom, muito A sutil arte de se virar todos os dias para ter cliente, para pagar as contas, para crescer todos os dias. Né? Pegando essa ambiência do Joel, né? O Conrado sempre fala assim que sucesso é decisão, né? Quando que vocês entenderam isso? Quando você entendeu isso, Lidiane? Que você tinha que tomar decisão e que sucesso dependia apenas de você? Na pandemia. Na pandemia. Cris, a minha virada de chave foi na pandemia. Olha que interessante. Quando veio a pandemia, eu já tinha um escritório estruturado. Eu já tinha uma vida confortável para a nossa região. Confortável. E os meus funcionários falaram assim, doutora, vamos fechar o escritório por conta da pandemia. Tá tudo bem. A gente tem dinheiro em caixa, porque eu sempre trabalhei com previsibilidade. A gente tinha dinheiro para sobreviver durante um ano, tranquilamente, sem passar perrengue. Falei, gente, podemos fechar o escritório, tá tudo bem, vamos fechar. Só que o escritório fechou, ficou um mês fechado, 2 meses, 3 meses. E o que começou a me incomodar? Não foi aquela preocupação de não ter dinheiro em caixa.
foi a falação. Eu comecei a ver colegas fechando escritório, falando que a advocacia tinha acabado, e isso e aquilo. Falei, gente, mas como assim a pessoa não tem dinheiro para pagar aluguel do escritório? Então, eu comecei a entender que eu vivia numa bolha. Por quê? Eu sempre trabalhei. Sempre quando eu mudei para Alfenas, eu sou de Campos Gerais, quando eu mudei para Alfenas, eu sempre trabalhei. Comecei como professora de aula particular, trabalhei em loja, em farmácia. Aliás, Belo Horizonte faz parte da região metropolitana de Alfenas. Exatamente. Da Grande Alfenas. A Grande Alfenas. Enfim. Como é que é? Poço Fundo. Alfenas faz parte da região metropolitana de Poço Fundo, da Grande Poço Fundo. Enfim, eu comecei mexer com vendas, eu trabalhava com vendas, então eu administrava os escritórios dentro das lojas de departamento. Então, quando eu fui para a advocacia, aquele conhecimento eu levei para a advocacia. Só que eu não entendi que os colegas não tinham aquilo. E eu comecei a pensar, gente, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, eu preciso mudar. Foi aí que eu comecei a ver nas redes sociais que existia o marketing jurídico. Foi quando apareceu um vídeo seu. Apareceu um vídeo do Cris, falando sobre o Google Ads. Eu falei, gente, do jeito que ele fala, eu acho que é possível eu manter o escritório sem precisar estar com a porta aberta. Porque eu ainda não tinha esse conhecimento do digital, eu não tinha. Foi aí que eu comecei a estudar tudo sobre marketing jurídico, marketing digital, Google, Instagram. Comecei a estudar sobre tudo. E foi assim que eu comecei a ter essa mentalidade de advogada empreendedora, de advogada empresária. Eu falo, eu já tinha uma mentalidade de empresária, mas não tinha, Cris, essa mentalidade que eu tenho hoje. E quando eu tive na rede social falando aqui, eu falei assim, gente, se ele está falando e se ele fala que dá certo, ele já tem esse tanto de aluno, é porque dá certo. Eu vou investir nisso. Então, a minha mudança começou na pandemia. E olha, eu consegui crescer em 5 anos o que eu não consegui crescer em 13 anos atrás. Uma loucura, né? Parabéns. Qual o maior desafio da advocacia hoje, hein? O maior desafio da advocacia... Aliás, deixa eu falar do teu livro aqui, né? Esse é um livro bonito, doutora Monalisa Crepe. Lei do Superendividamento. Estratégias na Prática. Publicado pela nossa editora, né? Isso é o poder da ambiência, né? E esse livro saiu aos 49 minutos do segundo tempo, né? Os 49 e transforma a vida de milhares de clientes, né? Aqui dentro tem uma tese que não é da lei do superendividamento, é como não usar ela de forma direta para poder ter resultados, né? Porque o desafio é você olhar fora da lente, porque tudo é cultura. Não é porque que eu nasci numa cidade de 8 mil habitantes, que a minha mãe fazia daquele jeito, que a minha avó fazia daquele jeito, que os advogados trabalham daquele jeito, que eu sou obrigada a seguir aquele jeito. E o meu desafio já começa por aí. Tem o direito de questionar, né? Quando eu comecei a quebrar os padrões da minha ambiência, eu comecei a enxergar para fora o que o mundo faz, o que o território faz, que eu não estou fazendo, que vai me diferenciar daquilo que não está tendo resultado na minha cidade. Isso, só cortando a Monalisa. E a gente sofre por isso, né, Monalisa? A gente sofre retaliação, a gente sofre porque todo mundo acha que o que a gente está fazendo é contra a OAB. Aí, quando as pessoas estudam, veem que a gente está fazendo tudo dentro do padrão, a gente sofre, porque a gente é de uma região de interior. Não é porque nasceu no interior, é mulher, é obrigado a seguir exatamente a manada, né? E a gente sofre retaliação, sofre perseguição. Monalisa, qual é o maior desafio da advocacia hoje? É enfrentar o sistema. Até num evento, né, do G10, o Mário Magalhães, Sim. ele pegou e falou assim, porque eu falei pra ele, Mário, meu maior desafio... Foi um momento bem emocionante aquilo. Foi. Né? E eu nunca vou esquecer aquela palavra que ele me falou, porque eu falei assim, eu sinto o desafio de ser mulher no meio de um mercado tão masculino, né, por ser nova... E já ter desenvolvido tese, metodologia, ser mentora de mais de 9 mil alunos em mais de 9 países. Fui para Harvard, estudei. Então, eu tive uma conquista muito grande e eu sangrava em cada... Venceu o sistema? Porque eu tive que passar por muitos desafios. Eu sofri muito preconceito. E aí, o Mário Magalhães, ele falou assim, Monalisa, apesar de... E eu entendi o poder da palavra apesar de... Apesar de ser uma cidade pequena,
apesar de ser mulher, apesar de as pessoas, na visão deles, acharem que o que eu estou fazendo é errado, mas eu sei o que eu estou fazendo, apesar de várias circunstâncias, quando a gente tem um objetivo claro, a gente não pode desistir. Sim. Então, é aquele teu porquê diário, né? Aliás, tem um livro, acho que é do Simon Sinek, que fala exatamente isso, né? Qual é o teu porquê, né? Qual é o teu porquê? Todo mundo tem um porquê diário, né? Então, apesar de o juiz não ler a nossa petição inicial, apesar de o tribunal dar uma improcedência, você sofrer ali algumas injustiças diante do sistema, apesar de o banco ser muito grande, a gente vence. Então, apesar de, a partir do momento que você coloca foco no seu propósito, no seu trabalho, e você acredita no que você está fazendo, não importa o que os outros pensam, o que os outros acham. Mas depois que você passa por tudo isso, por todos os apesar de, e você consegue desenvolver uma tese, mudar um sistema do direito bancário no país. Aliás, vamos lá. Existem 3 tipos de advogados, que é claro, tá? Primeiro, aquele advogado que sabe que ele só reclama e só lamenta e tá acostumado com aquela nobre frase que a advocacia acabou. Né? Ele sabe que está acontecendo alguma coisa, mas ele nem procura saber o que é. E fica se lamentando nas salinhas da OAB pelo país aí. Nenhuma crítica à OAB, tá? Mas é comum isso nas salas da OAB. Não, é super comum. Existe o segundo tipo de advogado, que ele sabe que ele precisa publicar um livro, que ele precisa estudar o TikTok, ele precisa estudar a inteligência artificial, mas ele tem preguiça intelectual de aprender isso. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. É inconsequente, né? Falta até com respeito com a família dele. E existe o terceiro tipo de advogado, que ele sabe que tem que publicar livro, que ele sabe que tem que ir a Brasília palestrar, ele sabe que tem que participar de um podcast, ele tem que aprender inteligência artificial, precisa produzir conteúdo e ele vai e faz. Né? Eu costumo dizer que esse advogado está surfando o oceano azul de oportunidades. Em contrapartida, tem aquele oceano vermelho, que é aquela advocacia tradicional, que o advogado está lamentando, o advogado que esperando o cliente chegar, está no oceano vermelho, se matando, commodity, né? A advocacia, fazer petição é commodity, todo mundo faz, o ChatGPT faz. Mas o advogado que publica um livro, que produz um conteúdo no TikTok, ele tem uma infinidade de oportunidades, ele se diferencia, né? Eu falei o livro agora do Simon Sinek, do porquê, a estratégia do oceano azul, né? A vaca roxa do Seth Godin, que ele fala exatamente dessa diferenciação. Doutoras, como se diferenciar na advocacia? Como se destacar da manada? Deixa eu pensar, tem uma palavra para isso. Como se destacar? Eu sempre trago isso para mim. Ser inconformada. Eu sou inconformada com a advocacia tradicional. Muito inconformada. Então, como se destacar? Eu sou inconformada e eu sou sonhadora. Eu sou muito sonhadora. Você falou uma coisa aí, Cris, que pega muito fundo quando o advogado dele não quer mudar, né? Você sabe que eu tenho um acordo com os meus filhos e com meu marido sobre tudo que eu quero. Toda essa minha ausência de casa é conversado e é combinado com os meus filhos e com meu marido. Olha, estou fazendo isso, vou ter que me ausentar por isso, mas a gente tem que pagar o preço na vida. E eu já vi colegas falando para mim assim, vi seus filhos com seu marido aproveitando o final de semana no clube. Onde que você estava? Eu estava estudando. Eu estava em casa, sexta-feira à noite, estudando. Pagando o preço. Eu estava pagando o preço. Então, isso há um tempo atrás. Aí hoje eu vejo eles falando assim, como que você está conseguindo o que você está conseguindo? Aí eu falei assim, porque eu paguei o preço. Mas ninguém quer pagar, Cris. Ninguém quer pagar. Então, eu sou inconformada. Muito inconformada. E você, Mona Lisa, como é que se diferencia na advocacia? Esforço. Não é o advogado mais inteligente que vai vencer na vida. Não é aquele que tem aquele tanto de quadro pendurado, títulos e mais títulos. Aliás, para aquele que não viveu essa época da advocacia, não sabe o que é isso, né? Fazer os cursos da ESA, pôr os quadrinhos de vidro lá na sala, né? Deixar uma parede linda, né? Cheia de quadrinho. É o mais esforçado, porque na era digital é aquele que aparece, é aquele que está nos eventos, é aquele que está na ambiência certa, é aquele que tem a comunicação de acordo com o que a audiência
deseja, não é o que a gente quer que a audiência saiba. A gente tem que falar aquilo que a audiência quer saber, é diferente. Então, a gente tem que estudar o mercado, entender a linguagem, a linguística que a gente vai levar aquela comunicação de acordo com o que a audiência quer saber. E quem faz isso é quem está esforçado, não é o mais inteligente. Por isso que é muito comum, às vezes, eu recebo críticas e nem ligo com isso, mas às vezes eu recebo da pessoa e falo assim, nossa, mas eu sei mais disso daí. Aí eu vou olhar a rede social da pessoa, é fechado, não gera nenhum conteúdo. Não gera valor pra ninguém, né? Não gera valor pra ninguém. E ela quer me ensinar como é que eu devo fazer. Então, a partir do momento que eu não aceito críticas de quem não construiu nada e eu foco na minha constância, no meu trabalho, por mais que eu não seja mais inteligente, mas eu sei o tanto que eu me esforço. Aliás, a constância, né? O esforço diário, os finais de semana. O pedágio que você paga vai determinar a estrada que você vai andar, né? É um baita de um pedágio, né? Que vocês pagaram, né? Olha, que vocês continuam pagando ao longo dos anos, né? Aí as pessoas estão nos acompanhando, falam, pô, como é que essas duas advogadas que saíram lá do interior de Minas, né? Da Grande Alfenas, da Grande Poço Fundo, como é que elas têm resultado? Escolheram pagar pedágios que outros não escolheram. Tiveram decisões que outros não tiveram. Deixaram de lado distrações que outros não deixaram. E sabe o que é o mais legal de tudo isso, quando a gente está dentro dessa ambiência, Cris? É que quem tem sucesso, ele tem um coração generoso. Então, ele vê alguém que está no nível atrás dele, ele dá a mão, ele apoia, ele direciona, ele guia. Vamos junto, né? E eu nunca vi um bilionário rir de um milionário. Um milionário rir de alguém que tá ali correndo atrás, esforçado. Só critica aquele que realmente é inferior. Então, a partir do momento que a gente tem mentalidade, a gente consegue visualizar isso e a gente foca como se fosse uma lanterninha. A gente coloca foco no nosso objetivo, que a gente tem que ter objetivos e sonhos. Você não tem como você crescer na vida se você não tem um objetivo claro. Eu tenho meu objetivo, meu sonho. Então, a partir do momento que a gente foca no nosso sonho e a gente anda com as pessoas certas e aquelas pessoas nos motivam, nos guiam. A leitura, o próprio livro é uma coisa. Por que eu sou autora de livros? Autora desse, coautora de outros livros? Porque eu estou numa ambiência onde você não vai ficar sem seu livro. Vamos junto, a gente está junto porque nessa. É importante. Palestrar é importante, publicar livro é importante, né? Estar no podcast é importante, palestrar fora do país é importante. Né? Vai construindo autoridade, percepção de valor na mente do cliente, vai construindo um posicionamento. Só que isso tudo só tem valor quando a gente realmente tem resultado. Porque a gente é respeitado quando a gente tem resultados reais. Né? Então, hoje eu consigo ver os meus alunos tendo resultados reais. Eu transformei a minha vida com os meus resultados reais. Então, nesse mundo também a gente consegue ver quem é de verdade, quem é de mentira. Né? Então, essa constância ela é muito importante. Estar no ambiente e todo pequeno cresce. Então, se a pessoa está começando agora, acabou de pegar a carteira da OAB e tem um desejo de ser grande, é só começar, porque todo pequeno fica grande. E se ele tiver esforço, na ambiência certa, força de vontade e um objetivo claro. Deixe de lado as distrações, escolha pessoas que têm resultado, né? Exatamente. Lidiane, como é que você enxerga o futuro da advocacia? Próspero. Muito próspero. Eu vejo muitos falando assim que a advocacia vai acabar. A advocacia acabou de começar. O que mais temos hoje? Vamos dizer, vou puxar a sardinha para o previdenciário e para o bancário. O Brasil é um poço de problema. Gente, nós estamos vivendo na melhor época. Por quê? A Previdência mudou em 2019 e foram criadas várias situações dentro da Previdência Social que, se o segurado não tiver um advogado para ajudar ele, ele não vai conseguir resolver aquele problema. E, diante disso, a própria Previdência criou essa situação hoje que a gente tem hoje do bancário. Porque ela liberou para todo mundo conseguir fazer empréstimos. E o que acontece com essas pessoas? Eu não condeno nenhum deles que vão atrás de empréstimo, porque eu sei a situação, é muito difícil tudo. Mas, infelizmente, os bancos abusam disso, abusam da humildade dessas pessoas, do momento que essa pessoa está vivendo e faz elas entrarem no superendividamento. E é aí que a Mona Lisa entra, né, Mona Lisa? Com certeza. Porque é um posto de oportunidade. A advocacia, Cris, vai só crescer.
quem tiver essa visão que a advocacia vai ser muito próspera, vai crescer muito. Eu tô quase escrevendo um livro aqui, de tanto que eles vão falando aí, vou tendo as ideias, minha cabeça fica fervilhando. Falando em livro, Cris, eu não trouxe, mas eu sou autora de um livro que fala do trabalhador rural e sou coautora em 4. E estou com 2 livros no forno. Não sei se eu vou conseguir soltar um esse ano, mas acho que em 2026 eu vou soltar os 2. Qual o futuro da advocacia, Mona Lisa? O futuro da advocacia, digamos que é a prosperidade e a oportunidade. Eu até criei um desafio que tem o nome assim: se não for viver da OAB, vai viver de quê? Então, o advogado que deseja viver da OAB, viver da advocacia, não existe outro momento. Não é aquela advocacia, meu pai era advogado, meu avô era advogado, então eu vim herdando. Não. Não é aquela advocacia tradicional, não. A advocacia é a advocacia da tecnologia. Aliás, a tecnologia vai separar os advogados, né? O que usa IA, o que não usa, né? E... já está separando. Sim. Então, o advogado que conhece tecnologia, tem a mentalidade, tem o nicho certo e sabe aproveitar aquele nicho. Então, por exemplo, eu sou uma expert em direito bancário. Então, eu sou ex-funcionária de banco, então eu vivo esse universo há mais de 14 anos. Eu tenho um amor nessa área bancária. Mas o meu cliente, ele tem problema previdenciário, o meu cliente, ele tem problema de sucessão, o meu cliente tem problema de divórcio, o meu cliente tem problema criminal. Então, a partir do momento que a gente pega o nosso potencial cliente e aquilo que não é a nossa expertise, e se você está dentro de um ecossistema e você leva aquilo que não é a sua expertise para outros colegas dentro do ecossistema e você consegue enxergar isso como um negócio, não vai ter outra área tão lucrativa comparada à advocacia. Como é que você enxerga a Mona Lisa daqui a 2 anos? Se você pudesse mandar uma mensagem para a Mona Lisa, vamos organizar aqui. Se pudesse mandar uma mensagem para a Mona Lisa de 10 anos, o que você falaria para a Mona Lisa de 10 anos? Você é resiliente. Graças à sua força de vontade, você deixou um legado nesse país. Legal. E como é que você enxerga... Se você pudesse mandar uma mensagem para a Mona Lisa daqui a 2 anos, como é que você enxerga a Mona Lisa daqui a 2 anos? Bilionária. Aí eu gostei. Eu tô nessa aí, né? Bilionária. Com o maior movimento da advocacia contra banco no país. Com mais teses validadas que transformaram vidas de pessoas. Bom. Transforma vidas, né? Sim. Resgata famílias. Eu já me sinto muito realizada. Mas me arrepia de eu me imaginar daqui 2 anos. Eu vou viver o meu extraordinário. Vamos pegar a Mona Lisa nos últimos 2 anos. Publicou fora do país, publicou livro, cresceu demais a rede social, aumentou o número de alunos. Né? Se eu for verificar a minha jornada... Olha o quanto você evoluiu nos últimos 2 anos. Você vê. Muito. Palestra internacional em Lisboa. Tive a oportunidade de analisar contrato do Banco Central de Portugal. Então, olha a oportunidade que eu tive. Eu tive uma sentença, dentro desses desafios da advocacia, eu tive uma sentença em grau de recurso que foi julgada procedente. Só esse processo ele vai gerar honorários de mais de R$100 mil. Mas não é a questão do dinheiro. Olha o tamanho do propósito. O tribunal enviou o meu processo para o Banco Central do Brasil. Para mim, isso é uma conquista muito grande. Porque quando eu comecei a advogar, a OAB... ela enviava os meus processos para verificar a advocacia predatória. O sistema queria cair em cima de mim. E olha como que é a resiliência. Hoje, o meu processo está sendo enviado para o Banco Central do Brasil como referência contra abusos bancários, como um exemplo, estudo que vai se tornar tema do meu próximo livro. Então, isso não é para amadores. Isso é para esforçado, para quem tem propósito, para quem acredita no que está fazendo, para quem não olha para as laterais, para quem tem um foco, um objetivo, e aí depois as pessoas vêm e falam assim, você teve sorte. Como aquela você sorte, fez isso? Onde o cara falou, demorou 8 anos essa sorte, né? Quantas críticas eu já tive até aqui, agora vão pegar o meu julgado e vão usar como precedente, que usem, que tenha sucesso. E que transforme mais vidas, que transforme mais vida. É isso. Lidiane, se você pudesse deixar um recado, mandar uma mensagem para aquela Lidiane de 10 anos, o que você falaria para ela agora? Eu falaria para ela o seguinte: persista que vai dar certo. Não desiste. Não escuta ninguém.
Continua fazendo o que você acredita que está certo, o que você acredita que vai dar certo, sem escutar ninguém. Não escute ninguém. Vai firme, continua lendo livro igual você lê. Só faz. Só faz. Porque foi o que aconteceu muitas vezes. Eu era muito criticada porque eu lia muito, sempre fui de ler muito livro, sempre fui muito de estudar, de participar de congresso, de fazer pós-graduação, de estar sempre me atualizando. Então, eu falaria para ela, continua, não dê ouvido mesmo que vai dar certo. Como é que você se enxerga daqui a 2 anos? Eu me enxergo bilionária. Eu me enxergo realizando o sonho dos meus filhos e realizando o sonho dos meus. Que a gente não tem só filhos, a gente tem sobrinhos, tem irmãos. Até eu mandei uma mensagem pro meu irmão. Você muda toda a tua Tudo. família, né? Eu mandei uma mensagem essa semana, quando eu estava aqui em São Paulo, para minha mãe e para meus 2 irmãos. Falei para eles assim, eu sei que tá difícil para todo mundo a minha ausência. Eu tenho uma irmã deficiente, Cris, que ela ficou quase 1 ano sem andar. E a gente entendeu que o problema dela de ficar sem andar era emocional, era a minha ausência. Os médicos falaram assim, não tinha explicação, que só poderia ser emocional. Então eu falei assim, olha, eu tô sacrificando até a minha irmã nessa situação. E aí eu mandei mensagem para eles e falei assim, tudo que eu desenhei, tudo que eu tô construindo não vai mudar a minha vida, vai mudar as nossas vidas. Porque a gente vai alcançar aquilo que nosso pai sempre quis. Meu pai falava assim, vocês não são os mais inteligentes, mas vocês são os mais persistentes. Vocês não desistem. Que vocês vão ser muito mais que o pai de vocês foi. Meu pai, gente, meu pai, coitado, foi criado sozinho, sem o pai, sem a mãe. Foi criado por uma tia, começou a trabalhar na roça, não tinha nem a 4ª série primária e conseguiu criar 4 filhos com muita dignidade. O que ele construiu na vida dele, ninguém da família dele tinha conseguido construir. Então, ele olhava na gente e falava assim, vocês não são os mais inteligentes, mas vão ser os mais persistentes. Cara, quanto ensinamento, né? Meu caderno virou um livro aqui, ó. Eu nunca esqueci isso. E aí, eu mandei essa mensagem, minha mãe falou assim, olha, eu não acreditava nesse movimento que você está fazendo, mas eu estou vendo que algo de bom está para vir. Eu falei, mãe, eu não vou desistir. Os meus planos são feitos comigo e com Deus. Até dar certo. Até dar certo. E todas as vezes eu falo assim para Deus, Deus, se isso não for para dar certo, que desencaminhe. Agora, se for para dar certo, não tem problema. Eu vou enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar. Vou enfrentar as pessoas falando atrás que vai dar errado, tudo. Não tem problema. Se o senhor continuar me colocando nesse caminho, eu vou persistir. E aí, eu fico vendo, sabe? As mensagens dele em qualquer lugar. Esse final de semana foi um final de semana muito grato. Eu consegui... Eu achei que eu não ia participar da missa de Nossa Senhora Aparecida. Gente, sou muito devota a Nossa Senhora Aparecida. E na missa eu tive, assim, vários insights. Eu ficava vendo o padre falando assim, gente, ele está falando comigo. Ele falava para não desistir. Eu só escutava, não desista. Insista que você está no caminho certo. Então, eu tenho certeza que daqui 2 anos nós estaremos aqui dando testemunho que nós somos bilionárias. Doutoras, 1h06 de podcast, valeu? Valeu muito. Muito, muito, muito. Curtiram a sala aqui? Muito bom. Linda. Ficou linda. Parabéns, Cris. E obrigada por tudo. É uma estrutura de comunicação que nós criamos, numa ferramenta. Agora tem a sala maior, que vai ficar pronta também. Para que a gente possa divulgar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente acredita. Para trazer uma mensagem, não só do direito, mas uma mensagem de prosperidade para aqueles que estão nos acompanhando, que é possível, né? É possível. E, Cris, quero te agradecer que você está dando voz pra gente, né? Com o podcast, com essa sala. E usem a sala, doutoras. Nossas parceiras do G10, usem. Eu já estou usando. Isso. Eu falo que não é uma sala, né? É um local de transformação, porque o conhecimento transforma. Então, aqui é uma oficina de ideias. Então, você vê nas suas anotações, né? Aqui sai projetos, sai ideias, sai negócios, sai motivação para quem está assistindo, sim, sai transformação. Sim. Então, é um local de transmissão, de transformação. Muito mais do que uma simples sala. Uma sala simples não, né? Uma top sala. Eu oro a Deus que Ele sempre traga as melhores palavras, os melhores pensamentos, né? Para que a gente possa
o que a gente fala aqui chega para várias pessoas de várias regiões do mundo, né? Muito Sim. provavelmente chega naquela pessoa que está precisando daquela mensagem naquele momento, para que ela possa ter prosperidade na vida, para que ela possa fazer uma boa advocacia, para que ela possa cuidar dos seus filhos, para que ela possa criar a tua família, que é possível, né? Sabe, Cris, eu admiro muito o trabalho da Mona Lisa, porque ela falou uma coisa muito importante. O que adianta a gente ter conhecimento se a gente guarda ele pra gente? Sim. O que adiantar a Mona Lisa saber de tudo isso aqui, ó, dessas teses, se ela guardasse só pra ela? Sim. Não serve de nada. E é isso que as pessoas não querem entender. Que aí chega na gente, né, Mona Lisa, fala assim, eu tenho mais conhecimento que você. Por que você tá tão próspera? Porque você não guardou conhecimento pra você. Ô, Lid, as pessoas, elas gostam da gente e admiram a gente pelo mesmo motivo que as pessoas que odeiam e atacam a gente. Pelo nosso poder de transformação. Então, as pessoas que gostam do meu trabalho, que admiram o meu trabalho, é porque eu transformo a vida dos meus alunos e dos meus clientes. E as pessoas que me odeiam é pelo mesmo motivo, é porque eu transformo a vida dos meus alunos e dos meus clientes. Muito doido isso, né? Doutoras, valeu? Valeu muito. 1 hora aí, 8 minutos. Valeu, muito. Obrigada, viu, Cris, pela Venham oportunidade. mais vezes, aproveitem desse espaço, dessa sala, foi Só feita para convidar. vocês mesmo. Só né? convidar. Já Para tô quem tá, começando a ficar íntima para dessa quem está sala. acompanhando, né? A gente usa essa sala para gravação aqui do Pod 10X, todos os membros do G10 também usam a sala para gravação dos podcasts deles, com os convidados, uma ferramenta incrível de network, relacionamento e de comunicação, né? Sim, Certo? certo. Estamos sempre abertos para compartilhar, para recebê-los dentro do nosso ecossistema, para estar conosco, né? Para aprender e transformar. Então, todos muito bem-vindos. Quer deixar uma mensagem final, Lidiane? Minha mensagem é não desista. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, estude, mas não desista. Porque eu vejo hoje, Cris, e isso me entristece, muitos advogados que você vê que eles têm potencial demais desistindo da profissão. E você, quer deixar uma mensagem final, doutora Mona Lisa? Se não for viver da OAB, vai viver do quê, né? Então, o momento é agora. Se você planta micros resultados todos os dias, você se torna grande. Então, comece. Não deixe para amanhã, não deixe a sua mente sabotar, não procrastina. Não fica olhando o grande, colocando dificuldades no meio do caminho. Todo grande foi pequeno, todo grande tem desafios. Então, acredite no seu potencial. Não é o mais inteligente, é o mais esforçado. Isso é o constante. Valeu, turma. Ó, qual o Instagram mesmo, doutora Lidiane? Lidiane Alves, advogada. Lidiane Alves, advogada. Doutora Mona Lisa Crepe. Mona Lisa Crepe. Com Mona K? Lisa com Z e o Crepe com K. Isso aí. Sigam as doutoras. Excelente conteúdo delas. Você vai aprender muito com elas também. Aliás, se você quiser também fazer parte do G10 aqui abaixo, tem um formulário. É só você preencher. Se entender que é o teu momento, será muito bem-vindo aqui com a gente. E muito obrigado por esse podcast de hoje. Esse não foi um podcast de direito, foi uma aula. Eu estou sempre com as minhas anotações aqui. Já deu um livro. Uma aula de vida, né? Já deu um Eu tive uma ideia aqui que vocês vão ver. Tive uma ideia assim, foi do nada. Aquela ideia que vem do nada, né? Mas você tem que estar no ambiente certo para essas ideias do nada virem, né? Exatamente. Doutoras, obrigado, tá bom? Obrigada, Cris, pela A oportunidade. casa é de vocês, tá bom? Obrigada. Tamo junto, só. Te vejo no próximo podcast. Grande abraço. Tchau, tchau.